Oi, gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Paz para todo mundo. Então, a gente vai hoje para nossa segunda aula, tá? E hoje a gente vai começar abrindo a palavra em Mateus 25 e eu vou ler primeiro toda essa parte, né, de Mateus 25, eu vou ler do 1 ao 13 e depois eu vou parar e a gente vai conversando sobre essa parábola, tá? Bom, na Bíblia aqui está o título A Parábola das 10 Virgens. Então, eu vou começar. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas, e as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou um noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Então eu vou ler até aqui por enquanto, depois a gente lê o resto. Então aqui, nesta passagem, a gente observa algumas coisas. E eu vou discutindo cada coisa com vocês que eu observei. O que a gente vê logo de começo? A Bíblia fala então da parábola das 10 virgens, sendo que 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. A gente vê, a primeira observação que a gente vê aqui é que as 10 virgens, elas queriam se encontrar com o noivo, porque fala assim, ó, elas saíram a se encontrar com o noivo. Então, as 10 virgens, elas queriam se encontrar com o noivo. As 10 virgens queriam participar da festa. As 10 virgens queriam, a gente pode entender aqui, que as 10 virgens queriam ir para o céu. Porque o encontro da noiva com o noivo, quando a Bíblia diz, é a igreja com Jesus. Quando Jesus voltar, Jesus vai encontrar a sua noiva, que é a igreja. Então a gente pode entender que todas elas queriam ir para o céu. Elas queriam estar nessa festa de casamento e se encontrar com o noivo. Depois, a segunda observação que a gente vê é que todas tinham as lamparinas, mas as imprudentes não levaram o óleo consigo. Porque aqui na Bíblia fala exatamente isso. Aqui, ó. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes, no versículo 2. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Então, todas elas tinham suas lamparinas. Só que as imprudentes não levaram o óleo para abastecer a lamparina. Lamparina, eu não sei se vocês sabem, mas o objetivo dela era iluminar, acender, né? E na época precisava do quê? Do óleo para poder acender, para poder iluminar. Então, se você tivesse a lamparina, mas não tivesse o óleo, não servia de nada. A lamparina se tornava inútil, porque ela sozinha não iluminava. Ok, a gente fez duas observações sobre esse texto. Terceira observação. As prudentes levaram não só a lamparina, mas também o óleo. Ou seja, as prudentes que a Bíblia fala, elas tinham algo a mais do que as imprudentes. Porque ambas tinham as lamparinas, só que as prudentes tinham algo a mais, elas tinham o óleo. Então, beleza, vamos continuar. Quarta observação. Como o noivo demorou, todas adormeceram. A Bíblia diz assim que como o noivo ele estava demorando muito para chegar, todas elas ficaram com sono, todas elas adormeceram. Não fala que só as imprudentes adormeceram, falam que todas elas adormeceram. Ok. Quinta observação.
Quando se ouviu que o noivo estava vindo, todas pegaram suas lamparinas. Ou seja, todas as virgens sabiam o que elas tinham que fazer. Elas ouviram, poxa, o noivo tá vindo, então vamos pegar as nossas lamparinas, porque é isso que ia iluminar o caminho delas, para a gente se encontrar com o noivo. Então elas sabiam o que elas tinham que fazer. Quando elas ouviram que o noivo estava vindo, todas pegaram suas lamparinas, diz a Bíblia. Eu peço para vocês acompanharem aí comigo na Bíblia de vocês, que aí vocês vão lendo junto. Então, elas viram que as suas lamparinas estavam se apagando, as imprudentes, né? Porque elas não tinham óleo. Então, elas pediram para as prudentes dar um pouco do óleo para elas, porque a delas estavam se apagando. Só que as prudentes não deram óleo. Elas falaram: não, porque se a gente der o óleo para vocês, é capaz da gente ainda ficar sem, de nós duas ficar sem, porque não vai ser o suficiente para iluminar. Então, as prudentes elas não deram óleo e elas falaram para elas irem comprar o óleo delas, porque senão ambas poderiam ficar sem, né? Só que assim, o que a gente pode pensar aqui? O que as prudentes poderiam falar para as imprudentes? Elas poderiam falar assim para elas: mas vocês não sabiam que tinha que ter o óleo para acender a lamparina? Vocês não sabiam que precisaria do óleo para poder iluminar? Que só a lamparina sozinha não ia fazer efeito? Que precisava do óleo? Elas poderiam falar isso. Só que elas sabiam que precisava do óleo. Tanto que no último momento elas falam: dá um pouco do óleo pra gente, porque a gente vai ficar sem. Porque a gente tá sem, na verdade, e as nossas lamparinas estão se apagando, então a gente precisa de um pouco. Então, assim, se as lamparinas delas estavam se apagando, é porque elas tinham um pouquinho de óleo. Elas não tinham o suficiente para iluminar. Então, se estava se apagando, é porque o óleo estava acabando. E elas não tinham, né? Não levaram óleo consigo, a Bíblia diz. Então, elas tinham só aquilo lá, já estava na reserva já, o óleo delas. E aí, gente, as imprudentes, elas saem para comprar o óleo. Só que nesse meio tempo, o noivo chega. E aí, no versículo 10, ele fala assim: e saindo elas para comprar, chegou um noivo. Chegou um noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Então, nesse meio tempo, elas saem para comprar o óleo delas, e nesse meio tempo, o noivo chega. As que estavam preparadas, que estavam com óleo, entram para a festa do casamento com o noivo, e a porta se fecha. Depois a gente continua lendo o próximo versículo, mas eu vou dar uma parada aqui para a gente conversar sobre isso. As imprudentes, então, com todas as informações, com todas as observações que a gente fez, a gente viu que as imprudentes, elas também tinham as lamparinas, só que elas não tinham o óleo. Então, a gente pode ver assim as imprudentes como as pessoas que vão à igreja, as pessoas que assistem os cultos, que ajudam na igreja, que ouvem a palavra. Aí você pode falar: nossa, mas você está falando que isso é ser imprudente? Mas o que a Bíblia diz? Que as imprudentes, elas tinham as lamparinas. As imprudentes, elas poderiam fazer as suas obrigações, cumprir as suas obrigações. Elas sabiam o que deviam fazer, elas sabiam o que Deus pede. Porque na última hora elas falam: dá um pouco do óleo de vocês pra gente, porque o nosso vai se apagar. Então elas sabiam o que tinham que fazer, elas sabiam como elas deveriam fazer, elas sabiam o que Deus pedia delas. Então, essas pessoas que às vezes vão à igreja, assistem os cultos, ouvem a palavra, elas sabem o que devem fazer, assim como as prudentes também fazem. Só que o que elas deixam de fazer? Elas ouvem, só que elas não põem em prática. Elas não têm um relacionamento com Deus. Elas não se enchem do óleo, porque na Bíblia o óleo significa o Espírito Santo. Então, elas sabiam, na verdade, que elas precisavam do óleo. Elas sabiam que elas precisavam do óleo para poder se encontrar com o noivo. Só que elas deixaram isso para a última hora. Elas acharam que talvez se elas deixassem para a última hora, elas conseguiriam comprar um pouco de óleo e se encontrar com o noivo. E na verdade, não é assim, né?
O que elas não entenderam é que sem o óleo, elas não poderiam ter um relacionamento com o noivo. Por quê? Porque o óleo é o Espírito Santo. Então, não adiantaria elas deixarem para a última hora e falar, ah, na última hora a gente pega um pouquinho de óleo, porque aí a gente vai se encontrar com o noivo. Não. Deus, ele sabe do nosso coração, ele nos conhece, né? E a gente vê que aqui elas sabiam o que elas tinham que fazer, elas sabiam como elas deviam proceder, elas sabiam o que Deus queria delas, elas sabiam como elas poderiam se encontrar com o noivo. Não tinha dúvida, porque em todo momento fala aqui que elas se levantaram, elas prepararam suas lamparinas, só que as imprudentes não levaram o óleo. Só que elas sabiam que era necessário para poder se encontrar com o noivo. E elas não levaram o óleo. E aí a gente consegue ver a diferença de uma pessoa que ouve a palavra e faz, e a pessoa que não ouve, que ouve a palavra, mas não faz. Ela sabe o que tem que fazer, mas ela não faz. Por isso a Bíblia chama de imprudentes. E aqui eu vou ler a última parte aqui do capítulo que fala assim: depois do capítulo 10, né, que termina e fechou-se a porta, aí continua. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, só para a gente finalizar, o que quer dizer essa palavra? Que todas elas sabiam o que tinham que fazer, mas as imprudentes não fizeram. Elas acharam que elas poderiam se encontrar com o noivo sem o óleo. Elas acharam que elas poderiam se encontrar com Jesus sem o Espírito Santo. Na Bíblia, que é a representação do óleo, né? E elas deixaram para a última hora. Então, assim, elas não tinham desculpa. Elas não poderiam falar, ai, mas eu não sabia. Ai, mas eu não tinha ideia que tinha que ter óleo. Não, elas sabiam. Porque em todo momento falam que elas pedem, né, o óleo para as prudentes, porque elas sabiam que precisava daquilo para se encontrar com o noivo. Mas, ao mesmo tempo que elas sabiam, elas não fizeram o que elas tinham que fazer. Então, o que a gente pode entender? Para a gente se encontrar com Deus, para a gente participar da festa do casamento, o que quer dizer o quê? É para a gente ir para o céu, para a gente se encontrar com Jesus na volta dele, para a gente ser resgatado por ele. Não adianta a gente saber o que a gente tem que fazer e não fazer. Não adianta a gente querer se encontrar com Jesus sem o Espírito Santo. Não adianta a gente querer morar no céu com ele sem ter um relacionamento com ele na terra. Então, que a gente não seja que nem essas virgens imprudentes, mas que a gente seja com as virgens, como as virgens prudentes. Que elas tinham o óleo consigo, elas levaram o óleo consigo, porque elas sabiam que não poderiam se encontrar com o noivo sem isso. Não adianta a gente querer, né, morar com Deus e não ter um relacionamento com ele aqui. Então, é mais ou menos isso que a parábola quer dizer. E se vocês tiverem alguma dúvida, não, algo que não ficou tão claro, aí vocês me mandam lá no WhatsApp, que daí a gente conversa mais. Espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês e a gente vai se falando. Até mais, beijo, Deus abençoe.